Bem-vindo à segunda temporada do MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience. Prepare-se para explorar as últimas inovações no manejo integrado de pragas e bioinsumos, com dicas exclusivas e práticas sustentáveis que podem transformar sua carreira e produção agrícola. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Aqui nós traduzimos do campo para o varejo o conceito de manejo integrado de pragas e o posicionamento correto dos biológicos, agregando valor para o produtor rural e também para todos nós, consumidores. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui meu sócio parceiro, Francisco Jardim. Cara, um prazer enorme ter você aqui. Já na segunda temporada do podcast MIP Talks, nós vamos falar aqui um pouco sobre sustentabilidade com você, sob a ótica do investidor. Esse tópico é inovador aqui no MIP Talks, nós não tivemos ainda. Seja muito bem-vindo aqui, Chico. Cara, eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, pessoal que está nos seguindo aqui nas redes sociais, plataforma de streaming, etc. Valeu, Marcelo. Uma honra estar aqui. Sou fã do podcast, em primeiro lugar. Sou fã da ProMIP. Somos sócios aqui há 10 anos já. 10 anos, cara. E acompanho a ProMIP há uns 16, né? Desde que a empresa nasceu e vem fazendo realmente história na ciência e no controle biológico aqui no Brasil. Bem, quem é o Chico? Quem é a SP Ventures? Eu sou originalmente de Brasília. Estudei, morei em diversos lugares diferentes do mundo. Voltei para o Brasil com 22 anos, fiz uma carreira curta no mercado financeiro e aí decidi empreender. Decidi empreender numa área que eu conheci enquanto eu estava estudando nos Estados Unidos, que é o Venture Capital, capital empreendedor, né? Essa indústria de crédito e investimento que revolucionou tantas indústrias nos Estados Unidos, que os americanos criaram no norte da Califórnia, no final dos anos 50, nasceu financiando o surgimento de uma indústria de silício, né? Intel, entre outras, por isso que foi conhecido como Vale do Silício, a região, e que depois virou o principal eixo de financiamento de tantas companhias como Microsoft, Google, Uber, entre outras que a gente conhece hoje, né? Apple, etc. Decidi montar isso aqui no Brasil. Começamos num fundo do BNDESPar. O fundo não era focado no agro, era um fundo focado para financiar deep tech, né? Negócios intensivos em ciência e tecnologia. A gente virou gestor desse fundo no estado de São Paulo em 2007 e 2008. Então, nos primórdios, né? Antes de realmente ter uma indústria de capital empreendedor vibrante aqui no Brasil. E muito rapidamente, ao conhecer o ecossistema de Piracicaba, empresas como a Bug, que foi nosso primeiro investimento no setor, empresas como a ProMIP, a gente se deu conta que o agronegócio é o nosso Vale do Silício e Piracicaba é o nosso Menlo Park, né? E aí decidimos virar uma casa 100% focada em capital empreendedor para o agronegócio. Levantamos um fundo de 105 milhões em 2014 e 2015, com investidores notáveis como a FAPESP, a FINEP, investidores estrangeiros. Depois levantamos um fundo de quase 300 milhões de reais, com alguns dos melhores investidores do agro do mundo, como Syngenta, BASF, Yara, Mosaic, Banco do Brasil, Banco Mundial, Banco Interamericano, e agora estamos terminando o fechamento do nosso fundo 3, que vai ser maior ainda que o fundo 2, e a gente investe em toda a América Latina com o propósito de criar uma agricultura e um sistema alimentar mais sustentável, mais lucrativo e mais resiliente a choques como choques climáticos. Perfeito. Esse é um dos temas que a gente tem explorado bastante aqui nas nossas discussões, as mudanças climáticas no mundo, o efeito das mudanças climáticas na agricultura, o que é notório, tem um impacto significativo, né? Estiveram aqui comigo vários pesquisadores. Carlos Serri, por exemplo, nós falamos sobre emissão de gases do efeito estufa, trouxe uma série de insights aqui para as nossas discussões. Entrando nesse aspecto de mudanças climáticas e de novas tecnologias, vamos lá. E até indo um pouquinho para trás, tá? Vamos dar um passo atrás antes de chegarmos nisso. Você me disse que, você contou para a gente aqui que você teve uma virada, existe um ponto de virada que você falou, olha, é o seguinte, eu vou agora para o agronegócio e é lá que eu vou encontrar oportunidades para o meu negócio, né? Para os investimentos. Como é que se deu isso, Chico? Isso é legal comentar, porque, olha, quando nós começamos nosso negócio em 2006, na incubadora aqui, falava-se muito pouco de empreendedorismo e de inovação dentro do agronegócio, especialmente no controle biológico.
Então, era algo que soava até estranho. A FAPESP, que designava aí fundos de apoio a empreendedores, né, principalmente através do programa PIP, né, tinha pouquíssimos projetos para levantar capital para pesquisa, fundo não reembolsável, ainda para empresas do agro, especialmente pequenas empresas voltadas aí para controle biológico. O que te deu essa certeza de que ia pivotar, que o agronegócio era uma grande oportunidade para o Venture Capital? Excelente pergunta, Marcelo. Em algum momento nessa jornada, eu estudei uma palestra que depois virou livro de um cara nos Estados Unidos que é um empreendedor e é um dos grandes investidores em inovação tecnológica disruptiva dessa geração, que é um cara chamado Peter Thiel. Né? Tem um livro chamado 0 a 1 que eu recomendo todo mundo a ler para entender esse fenômeno de startup, e disrupção, e etc. E ele fala muito de uma verdade contrária, que quando a gente encontra uma verdade que a gente desenvolve uma convicção fortíssima sobre uma tese de investimento e que o resto do mercado como um todo discorda e não enxerga, essas são as melhores, imperdíveis oportunidades para investir a casa, apostar tudo. Né? E a gente encontrou essa verdade contrária com o agro, porque ninguém estava apostando em capital empreendedor, em venture capital, empreendedorismo no agro naquela época, né? Quando a gente conheceu você e quando a gente começou pelo Criatec. Tá? Aproveito para fazer uma menção honrosa, se citou a FAPESP. A FAPESP foi muito inovadora e pioneira com o programa PIP, né? Permitindo que empreendedores, pesquisadores como você, como o Roberto e como que a gente encontrou aqui na região, conseguissem levantar um capital para montar uma companhia, criar um business plan, tirar da bancada, virar produto. Né? E isso é um dos grandes diferenciais que a gente percebe no estado de São Paulo, foi essa inovação que a FAPESP criou implementando o projeto PIP. Tá? Então, o que a gente descobriu? Tá? Vamos voltar ao relógio. 2007 a 2008. A SP Ventures vira gestora regional do Fundo Criatec 1, com uma meta e um mandato para investir nas melhores startups científicas e tecnológicas do estado de São Paulo. Tá. Visitamos o ITA, todo o complexo USP, Unesp, Unicamp, todo o eixo aqui, incubadora Sebrae, na época não tinha aceleradora, né? E fomos estudando os principais eixos de produção de tecnologia e conhecimento. Muito rapidamente a gente se deu conta que a escala, a qualidade e a aproximação do mercado dos projetos sendo financiados no agro e sendo desenvolvidos pelo agro eram diferentes do resto. Tinha uma concentração e uma escala e uma qualidade melhor. Tá? Aí a gente começou a estudar muito as melhores safras de investimento em venture capital nos Estados Unidos. E a gente se deu conta que, normalmente, elas estavam vinculadas com alguma grande revolução. Em 1980, teve uma safra muito boa de investimento, que foi a safra do computador pessoal. Né? Foi quando os Estados Unidos bateu 1 milhão de computadores pessoais instalados. Em 94 a 96, outras grandes safras, foi a safra na internet. 2004 a 2008, a safra social começou também na sequência a mobilidade. E você pode ir encontrando, a gente provavelmente agora no mundo está vivendo a safra da inteligência artificial. Né? Vários negócios sendo investidos. E a gente estava procurando onde, naquela época, a gente tinha aqui na nossa região o Brasil sendo protagonista de uma grande revolução, né? Tecnológica, produtividade, empresarial. E aí a gente se deu conta do agro. Né? A gente viu que o agro brasileiro estava numa transformação contínua há muitas décadas. Né? O agro brasileiro, o Brasil, como um produtor e consumidor de alimentos, a gente era deficitário, né? Importador líquido de alimentos no final dos anos 70, e em 30, 40 anos já tinha virado um superavitário muito relevante. E a gente tinha feito isso através de produtividade, através de desenvolvimento de ciência e aplicando isso no campo. Né? E uma cultura empreendedora distribuída, disseminada. Quando a gente viu o tamanho do agro brasileiro, quando a gente viu o tamanho e a qualidade da ciência, a cultura empreendedora, a competitividade global, a gente parou para estudar. E aí a próxima coisa que a gente viu foi, quando a gente olhava para frente, a gente podia estar estudando o Banco Mundial, a FAO, McKinsey, tinha uma convergência muito
muito ampla sobre uma tendência. O planeta ia continuar a crescer a população até 2050, 9,7, 9,8, 10 bi de pessoas era a média. A gente ia continuar a ter um enriquecimento dos países emergentes jogando catch-up com os países desenvolvidos, né? A China era o que estava na maior velocidade, depois Indonésia, Índia, Vietnã, acreditava-se que a África subsaariana também ia entrar. O que acontece quando as pessoas saem da linha de pobreza é que elas consomem muito mais caloria per capita e dentro da caloria elas consomem mais proteína animal, colocando muito mais pressão no sistema de proteína vegetal. Bem, isso somado significava que até 2050 a gente tem que produzir 60%, 80% mais comida do que a gente produzia naquela época. Tá? Para ter uma ideia da escala épica dessa transformação, a gente ia ter que produzir em 30, 40 anos mais comida que a gente produziu em 5 mil anos. Né? Então, assim, um salto gigantesco de volume. Tá? E quando a gente estudava o ambiente que a gente tem que produzir isso, em 2008, 2009, 2010, mudança climática era uma ciência que já estava validada e comprovada há mais de 20, 30 anos. Né? Desde os anos 80 não tem mais discussão científica sobre o fator de mudanças climáticas, gases de efeito estufa. Então, a gente tem que dar esse salto enorme de volume produzido com menos terra, menos água, menos insumo químico. Ou seja, isso é uma revolução brutal. E você só consegue fazer isso através da disrupção tecnológica. Então a gente viu um país que não só estava liderando a revolução agrícola mundial já há algumas décadas, mas que ia continuar a liderar. E a gente entendeu que a revolução tecnológica das últimas décadas em outros setores tinha migrado das grandes companhias para startups. E esse modelo de venture capital, de financiar capital empreendedor às startups, se provou ser o modelo superior para financiar a disrupção. E aí deu estalo. Vamos implementar esse modelo aqui no Brasil, onde o Brasil tem potencial para ser o líder de uma grande revolução tecnológica e onde a gente já estava fazendo isso. Essa foi a verdade contrária que a gente identificou lá atrás, 2008, 2009, 2010. E onde a gente persistiu, porque a gente identifica provavelmente oportunidades e padrões todos os dias, mas realmente tomar a decisão de apostar, convencer outras pessoas, outros investidores, outros funcionários a virem trabalhar junto e persistir durante muitos anos, acho que foi onde a gente se diferenciou. Por que startups? Por que investir nestas startups? As startups, e eu acho que faz parte dessa revolução do Vale do Silício dos anos 50, 60, que hoje em dia já se comprovou em várias outras verticais, elas mostraram que a velocidade que a inovação acontece hoje, que normalmente converge novas tecnologias com novos modelos de negócios, ela exige uma agilidade e uma informalidade que as grandes companhias com burocracias e hierarquias não conseguem fazer na velocidade necessária. Então as startups se tornaram um meio muito mais eficaz para desenvolver e lançar tecnologias na velocidade que o mercado exige e está vendo hoje. Então, startups como um veículo para levar o que a ciência e a academia estão criando e transformar isso em modelos inovadores que geram caixa, geram lucro e que resolvem os maiores problemas da humanidade. Mas daí você tem um contraponto dentro do agronegócio, né? O agronegócio é um setor extremamente tradicional. Como é que você lida com como é que as empresas têm lidado com essa questão? Preciso acelerar, precisamos ser rápidos, precisamos ter novas tecnologias, trabalhar com inovação, mas romper barreiras. Como é que resolve-se esse conflito? Está se provocando porque... É uma excelente provocação, tá? Então, primeiro, vamos dar um passo para trás. Como é que a gente enxerga o agronegócio? O que é uma fazenda? É uma linha de manufatura a céu aberto, exposto à atividade biológica, exposto a risco climático, exposto à volatilidade cambial, volatilidade do preço do commodity, com ciclo de escasamento de capital de giro enorme, desafios logísticos enormes. Né? Então, é uma operação extremamente complexa. Quando a gente compara isso com uma operação de manufatura na Alemanha, 4.0, você vê que tem muito menos tecnologia para ajudar a gerenciar essa incerteza. Então, primeiro, o agro tem uma necessidade de ter muito mais tecnologia para ajudar a gerenciar todos os riscos que eu citei. E observação, esses riscos que eu mencionei, eles estão ficando muito mais pronunciados. Clima é um, mas risco geopolítico é outro, entre outras características. Tá? Então,
Em primeiro lugar, tem uma necessidade muito grande. E acho que a necessidade ela acaba sendo um grande vetor de pressão. Um segundo, que aí é onde eu acho que a gente teve que ter um trabalho de educação, pedagógico mesmo, em alinhamento, é no prazo. Tá? Quando você investe num banco digital para o consumidor, né, pessoa física, um ciclo pode ser 4, 5 anos, você consegue testar, crescer o negócio o ano inteiro. Né? Quando a gente fala do agro, o ciclo de expansão é muito diferente. Tá? O produtor tem janelas do ano em que ele adota uma nova tecnologia. Ele tem a janela do plantio, da colheita, né? Ele não adota a tecnologia 365 dias por ano. Exato. E normalmente ele gosta de adotar numa área pequena da produção dele, né? Da propriedade dele, e aí se ele valida a premissa, ele expande no ano seguinte, expande no outro ano. O agronegócio é extremamente cíclico, né? Graças ao ciclo das commodities. Né? Então, de X em X anos tem quebras, quando tem essas quebras, o produtor tende a ficar muito mais conservador. Né? Então, tem as janelas em que o produtor fica muito mais ousado, porque ganhou muito dinheiro, tendem a ser janelas logo antes do inverno que chega. Né? Então, acho que desenvolvemos uma expertise, primeiro, de ser o que os estrangeiros chamam de patient capital paciente. É um ciclo mais longo. Mas segundo, tem um conhecimento aplicado de saber como vender, como levar a mercado e como desenvolver e construir mercados, que é uma expertise que a gente vem construindo e aprendendo com empreendedores como você. Né? A gente viu você e os seus pares da indústria, mas a Promip foi um benchmark nisso, desenvolver e criar um mercado de biológicos aqui no Brasil. Criar um ambiente regulatório, educar o produtor quanto à importância, educar a indústria de varejo, treinar profissionais. Tem um preço enorme que você paga, né, de ser o pioneiro. Né? Os americanos têm uma expressão que é first mover, first loser. Né? É um preço enorme de criar e desenvolver mercado, mas também você bebe de água limpa e tem um sentido, né, um sentimento de realização incrível de ver a indústria que você ajudou a criar hoje. Né? Então, é um setor muito conservador, acho que é aí onde está a oportunidade, mas aí também é onde está o desafio. Chico, sobre a sua ótica, qual o perfil do empreendedor que se encaixa nesse cenário? Das startups que entregam, qual é o perfil? Porque o meu ponto é o seguinte, falamos da FAPESP, mas nós sabemos que muitos projetos investidos pela FAPESP acabam morrendo no meio do caminho porque alguns empreendedores têm mais esse viés de pesquisador e não conseguem colocar sua pesquisa de fato para rodar e transformar a sua pesquisa numa startup, uma empresa que cresce exponencialmente. Qual é o perfil? Eu acho que tem muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando e esperam essa pergunta. Né? Eles estão, qual é o perfil? Como me desenvolver para atender essas necessidades, se encaixar nesse ambiente? Marcelo, é uma pergunta incrível. Eu acho que se você entrevistar 10 investidores de tecnologia, os 10 vão provavelmente falar coisas similares, tá? Mas eu acho que no agro são ainda mais críticas. Tá? Para você empreender, e eu acho que para você empreender em mercado emergente, particularmente, e para você empreender em mercado emergente no Brasil, ainda mais, tá? Você tem que ter um equilíbrio entre duas características que são relativamente antagônicas. Tá? Você tem que ser extremamente teimoso, /resiliente, né? Persistente, e você tem que ter uma capacidade de adaptação e aprendizado muito, né, desenvolvida e apurada. Ou seja, você tem que ter convicção, testar aquela convicção, mas entender o processo de startup empreendedorismo, que é testar, errar, aprender, tentar de novo. Né? E esse ciclo rodar o tempo todo. Né? Então, o que a gente tenta encontrar em empreendedores para poder investir é isso como uma nota básica. A gente quer ver uma pessoa que é obcecada, teimosa com aquela tese, aquela missão, né? Por isso que tem muita pergunta de o que te motiva, né? Se o cara quer só ganhar dinheiro, tem um monte de forma muito mais fácil e menos arriscada de ganhar dinheiro do que empreendendo no agro, né? Tem que ter um propósito maior, tem que ter uma missão de querer ver uma indústria nova, de querer ver uma transformação na cadeia, querer ajudar a criar um sistema alimentar resiliente aos choques climáticos, tem que ter ali um fogo maior, né? Mais embaixo, que é o que vai dar essa resiliência. E adaptabilidade, aqui uma empresa formada por PhDs em biologia sabe muito bem, quem sobrevive e quem vence é quem se adapta, não é o mais forte. Né? Então, você tem que ter um equilíbrio. O que torna o agro ainda mais difícil, e isso aqui no Brasil talvez seja particularmente raro,
é que você demanda times multidisciplinares com um expertise muito denso em ciência e qualidade de negócio. Tem que saber vender, tem que saber gerir a parte financeira, tem que ter capacidade regulatória. No nosso caso aqui, quando a gente cresce, que a gente está crescendo numa velocidade incrível, a gente começa a ter desafios de produção, temos que ter uma operação a nível Ambev de unidade produtiva, né? Ou seja, um centro de excelência. Tudo isso exige que a gente continue atraindo pessoas excelentes, excepcionais, que compram o nosso sonho, dedicam a vida a esse desafio e que tragam expertises distintos. E você faz esse trabalho muito bem de ser o maestro dessa orquestra organizando essas pessoas. Então aí são duas fases distintas, né? O primeiro é o empreendedor que tem o perfil, né? Que tem a visão, mas que não para ali no desenvolvimento do projeto, de pesquisa, da startup, tem que ter essa visão de longo prazo, de futuro, né? Eu acho que e ter um bom produto, e ter um bom serviço, e ter uma boa empresa, uma boa ideia, um bom projeto em mãos. E tudo isso tem que funcionar junto, né? Total. E lembra o seguinte, quando a gente fala do porquê que as startups são melhores do que as grandes empresas, tem diversos fatores, agilidade, velocidade, mas tem dois que se encaixam muito bem aqui. O primeiro, apetite para risco. Né? Mais da metade das minhas investidas fracassam. Né? E nos Estados Unidos, quando a gente olha uma indústria madura, a gente vê que tem fundo que trabalha com uma taxa de mortalidade esperada de startups acima de 80%. Né? É incrível. E aí, óbvio, significa que aqueles 10, 20% que dão certo, tem que dar muito certo, pagar a conta e dar um resultado espetacular. E a indústria funciona. Sim. Ou seja, você tem casos como o eBay, o Facebook, etc., que deram mais de 1000 vezes de retorno. Então, quando você fala que você perdeu 80% dos investimentos, mas um investimento deu 1000 vezes de retorno, assim, foi um retorno espetacular com uma taxa de mortalidade muito alta. Né? Eu sempre falo, qualquer diretor de novos negócios de uma empresa madura estabelecida que erre mais de 50% vai ser demitido. As empresas grandes elas vão eliminando a tolerância por fracasso. E o fracasso é um elemento necessário na inovação. Você tem que experimentar, você tem que ousar e você tem que aprender com aqueles experimentos. Né? Isso é uma coisa que na ciência é muito enraizado. Você trouxe isso muito forte da sua experiência acadêmica e trouxe isso para a vida empresarial. E eu acho que isso é uma característica que a gente busca, é uma característica necessária. Tá? Então, esse apetite para o erro, para o fracasso, entendendo o fracasso como um elemento necessário nesse processo, tanto na ciência quanto no empreendedorismo. Exato, você trouxe, né? Tem a história do beta contínuo, né? Do Mercado Livre, né? Que é exatamente o que você falou, né? Testa, melhora, valida e começa de novo. Exatamente. Mercado Livre, que diga de passagem, hoje é a empresa mais valiosa da América Latina. Né? Empresa de 100 bi de dólar. Né? Começou num fundo de garagem também. Né? E recebendo dinheiro de capital empreendedor, de venture capital, seguindo essa mesma rota. As 3 empresas mais valiosas de tecnologia da América Latina, que algumas delas são privadas, mas as outras são públicas, que seria o Mercado Livre, o Nubank e o iFood, a iFood sendo privada, as 3 nasceram com esse modelo de venture capital. O mesmo modelo. Chico, voltando aqui para o agronegócio e entrando no tema principal aqui, que é valiosíssimo nas nossas discussões, é a sustentabilidade. E quando nós falamos de sustentabilidade, nós falamos em segurança do alimento, enfim. Queria colocar esse ponto aqui em questão. Pensando nesse mercado que cresce, no agronegócio, nas startups, empresas que já não são mais startups, como é que é seu olhar como investidor para as questões relacionadas à sustentabilidade? Veja bem, hoje falamos em todas as empresas, das startups até grandes multinacionais em ESG, todos estão comprometidos com as questões sociais, ambientais e de governança. Né? Hoje, você, como investidor, olhando para esse nicho, né, do Venture Capital, como é que você tem encontrado, como é que você tem trabalhado essas questões? Numa análise de um plano de negócios, do perfil do empreendedor, nós já falamos, do perfil do negócio, essas questões entram dentro da análise? Marcelo, eu vou responder de várias formas. Tá? O primeiro, que é uma ficha que caiu para a gente lá atrás e depois foi ficando mais evidente,
é que quando a gente fala do AgTech, né, o empreendedorismo tecnológico no agro, é uma tese que converge quase que perfeitamente com a sustentabilidade e o Climate Tech. Né? A gente fala, em inglês, o nosso pitch, é que a gente está tentando evoluir de uma agricultura resource intensive, né, intensiva em recurso, para uma agricultura muito mais sustentável e produtiva. Né? Quando a gente fala numa agricultura intensiva em recurso, ela tende a ser uma agricultura intensiva em terra, em água e insumo químico. Né? E aí, como que a gente consegue ter uma agricultura regenerativa, de alta produtividade, que consome cada vez menos terra, menos químico, menos água e que produz cada vez mais? Né? Então, não é trocar o modelo que a gente tem por um que vai produzir menos para no futuro produzir menos. Não. Ele tem que continuar a crescer, manter a produção atual, crescer numa velocidade assustadora e ao mesmo tempo, fazer isso de forma muito mais racionalizada. E aí é onde entra a grande oportunidade do AgTech. Tá? Vou te responder de outra forma para entender o tamanho da importância que isso leva hoje no nosso negócio e onde eu acho que todo investidor hoje em dia deveria estar, no mínimo, muito antenado nisso. Tá? Eu diria que hoje mais de 40% dos meus investidores financeiros são investidores de sustentabilidade. Estou falando do Banco Mundial, estou falando do Banco Interamericano, estou falando do Global Environment Facility, o GEF, estou falando de family office, as famílias, né, europeias, famílias americanas que investem na gente por um mandato sustentável. Né? Tão importante ou mais importante quanto o retorno financeiro que a gente vai entregar é a sustentabilidade para eles. Tá? Então, uma parte crítica do meu passivo, né, dos meus investidores, é essa. Alguns anos atrás, a gente tomou a decisão de inserir e profissionalizar isso em todas as etapas do investimento, na originação, na análise, na estruturação e na aceleração dos nossos investimentos. Tá? E a gente montou uma área de impacto ESG na companhia e hoje, na primeira reunião de análise que a gente faz, de encontro com o empreendedor, já entram perguntas de sustentabilidade. Quais são os KPIs que a empresa monitora, como que esses KPIs operacionais financeiros convergem com o impacto. Fazemos várias perguntas para entender como que é a diversidade na companhia, política de gênero. E essas métricas influenciam a sua decisão como investidor? Influenciam a nossa tomada de decisão e influenciam a decisão dos nossos investidores em apostar no meu próximo fundo. Ou seja, é intrinsecamente conectado com a cadeia inteira. E o que a gente percebe é que acaba sendo uma profecia que se autorrealiza na criação de valor para o empreendedor. Tá? Porque cada vez mais os clientes que aquela empresa que a gente investiu vão atender também vão exigir fazer essas mesmas perguntas. Os talentos humanos que eles vão contratar, as lideranças, principalmente a garotada mais jovem, quer trabalhar numa companhia que tem isso como uma bandeira central. Então, a capacidade de atrair clientes e a capacidade de atrair talentos. E, por último, os investidores que vão investir naquela companhia em rodadas futuras também vão estar exigindo. Então, a sua capacidade como empresário de atrair cliente, talento e mais dinheiro depende de você ter uma cultura e um foco que leva a sustentabilidade como prioridade na companhia. Então, hoje em dia, não é mais uma vitamina, como a gente fala, né? Um nice to have. Não, é um painkiller, é um analgésico. Precisa ter. Tá? E eu acho que para nós, profissionais de investimento, que já temos isso na missão da companhia há muito tempo, é muito gratificante ver que isso realmente virou mainstream hoje em dia. E a gente vê o mercado de capitais e essa nova geração de empreendedores realmente sendo agentes de mudança. Legal. Você me deu um gancho um tempinho atrás, você falou da inteligência artificial. Como é que você enxerga hoje a inteligência artificial agindo dentro do âmbito do agronegócio? Mas, novamente, voltado a esse nicho que você investe. Muito rápido. É incrível, na verdade. Eu vou te dar exemplo de as empresas de biológico que estão batendo na nossa porta hoje. Eu acho que a primeira e a segunda geração de biológicos que a gente investiu, que eram organismos individuais, formulações. Se eu perguntasse para o empreendedor, e aí, cadê o bioinformata da companhia? Quem que está desenvolvendo tecnologia digital integrada com a soar como loucura. Loucura, né? Que isso? O que esse cara está querendo fazer? Esse cara não entendeu a empresa e tal. Hoje, toda empresa de biológico que bate a nossa porta
as gringas e as locais já têm, no mínimo, no usos e fontes do recurso que ele quer captar, se não já no quadro societário e de colaboradores da companhia, bioinformata. Eles estão usando inteligência artificial para fazer formulação, simulação de eficácia do produto, de toxicidade. Então, hoje, a gente já está vendo a inteligência artificial como um enabler para poder viabilizar o discovery, para encontrar produtos, bioprospectar mais rápido dentro de bancos, né? Criando bancos de dados, né, de organismos sequenciados, e integrando isso dentro das formulações e cada vez mais nas aplicações também. Tá? E aí tem uma nova geração, que é a turma que está usando inteligência artificial, para pegar dados de solo e sequenciamento de DNA do solo do produtor para poder fazer recomendações de precisão, né? Fazer uma venda de biológico, de um banco de biológicos adequado e azeitado e preciso. Né? Então, cara, então uma evolução em menos de 5, 10 anos. Bem menos. Bem menos, né? Menos de 2 anos. ChatGPT começou 2 anos atrás. Sim, a gente já estava ouvindo falar em inteligência artificial, mas como algo inacessível. Né? Você não tinha ferramentas que uma startup poderia comprar e usar se ela não fosse do ramo. Né? Hoje, o que a gente está vendo primeiro, nas universidades, nos cursos tecnológicos, já é muito difícil você não ter conversa sobre inteligência artificial intersectando com qualquer business. Né? Tem uma revolução que está acontecendo rápido, que são os agentes, né? Que é os players de última milha da revolução da inteligência artificial. Então, não são os LLMs, são as aplicações finais dos LLMs, né? Que são quem estão resolvendo e atacando, endereçando problemas específicos de cada indústria. Né? E a gente está vendo vários desses agentes no agro. A gente é investidor de marketplace, de software de gestão, e todas essas companhias ou já lançaram ou estão lançando agentes que ajudam a fazer toda a interlocução com o produtor. Então, o produtor perguntar o que eu devo fazer na minha lavoura hoje, o que eu devo aplicar, eu devo aplicar essa tecnologia ou essa, qual que é o melhor custo-benefício, e usando algoritmos muito densos de LLM por trás, com essa última milha de agentes ajudando a trazer essa resolução. Eu acho que a gente vai ter uma revolução que vai mudar estruturalmente o mercado de trabalho. É advogado, é médico e, com certeza, é agrônomo. O agrônomo que aprender a entender isso, e a empresa que aprender a entender isso, vai poder virar Ela vai estar no mercado. Não, e ela vai conseguir escalar a sua produtividade brutalmente. Um desenvolvedor de software hoje que usa inteligência artificial para escrever código consegue produzir 10 vezes mais. Um desenvolvedor que não usa, em breve não vai ter emprego. Né? Ele vai ser muito caro para escrever código que não é adequadamente documentado com a qualidade necessária. Então, a inteligência artificial está no momento agora que é a oportunidade. Mas vai virar ameaça muito rapidamente para quem não adotar. E isso está acontecendo no agro, e está acontecendo na agricultura digital, está acontecendo na biologia. Existem riscos por trás disso? Eu acho que depende do ângulo que você olha. Eu sou um otimista, tá? Legal. Então, eu vejo o upside. Eu vejo que isso aqui vai revolucionar a ciência. Vai ajudar os cientistas e os acadêmicos a desenvolverem melhores hipóteses e testarem hipóteses mais rápido e vai permitir que a gente atravesse processos regulatórios muito mais rápidos, escale produtos mais rápido, faça formulações mais rápidas, e a gente vai acelerar muito. A gente vê que o progresso da ciência ela tem se assim, intensificado exponencialmente desde o início, meio da Revolução Industrial. Né? Mas nos últimos 70 anos, com a Revolução do Silício, semicondutor, Lei de Moore, isso entrou numa escala incrível. E agora, com a inteligência artificial, a gente está entrando numa escala ainda mais acelerada. Eu li uma história outro dia, foi até o escritor do livro Sapiens, né, que contou. Eles deram um desafio para um desses agentes de inteligência artificial para resolver uns 40 captchas, né, de computador. Ele não conseguia resolver né, com matemática, então ele foi e a inteligência artificial contratou um TaskRabbit, né, que é como se fosse um Rappi equivalente, para fazer isso para ele. Né? O TaskRabbit desconfiou que era uma máquina, né, porque perguntou
para o agente se era um computador. E o agente mentiu e disse que não. Né? Então, o processo de você ter um insight, de contratar um ser humano para resolver um problema, ou seja, espontaneidade, improviso e tal, e o processo de identificar que a melhor resposta para concluir aquela tarefa era uma mentira e que aquela mentira era a ideal, isso tudo você começa a ver uma espontaneidade, uma criação de raciocínio e conhecimento. Eu acho que a maior preocupação... Você tem duas grandes preocupações quanto à inteligência artificial. Você tem uma que é a singularidade, que a inteligência artificial vai ter consciência de alguma forma e que isso vai poder, dependendo dos interesses objetivos, que ela vai ter um risco para a humanidade. A segunda, que é a que eu acho muito mais adequada, que é o que o Eric Schmidt, CEO do Google e entre outros, tem propagado, é que essa inteligência artificial caia em mãos humanas mal intencionadas. Exato, né? A exposição dos dados, né? Das informações. Né? Exatamente, a capacidade, né? A capacidade de fazer, de organizar e tudo isso. Então, eu acho que, como toda nova tecnologia, né, parafraseando o discurso do Kennedy de ir para a Lua, toda nova tecnologia gera oportunidades e ameaças. Né? A energia nuclear foi um grande exemplo. Eu acho que cabe a nossa capacidade de gerenciar, criar governança sobre isso. Eu sou muito otimista quanto à capacidade humana de continuar a evoluir através dessa nova inteligência que a gente criou. Sim. E o ano, né, database foi 2023. Tá. Mantendo esse olhar seu otimista, isso é muito bom. Vamos voltar um pouco para os biológicos. Né? Nós já falamos aqui que começamos há mais de 10 anos, para mim está 18 anos no mercado, um mercado que de fato não existia no Brasil, pouco se falava, mas muitas informações e pesquisas, resultados de pesquisa nós tínhamos. Então foi difícil, foi um processo árduo, mas está acontecendo agora. Nós estamos chegando quase em 7 bi de faturamento, né, de reais ainda pequeno quando comparado ao mercado de agroquímicos de 15 bi de dólares. Mas o setor cresce exponencialmente. E pensando que todo esse crescimento aconteceu também em menos do que 5 anos. Né? Saímos de 300 milhões de faturamento para 7 bi. Então, é algo bastante significativo. Você coloca a importância das startups, a importância dos investimentos também aplicado em novas tecnologias. Né? Nós tivemos aí um impulso muito grande do Ministério da Agricultura, né, que trabalhou para viabilizar a entrada de biológicos no mercado. Tem muitos desafios ainda. E você acabou de me dizer que hoje muitas empresas ainda continuam batendo as portas, a sua porta de investidor para conversar, para colocar novas propostas, planos de negócios. Qual é a sua visão ainda como investidor com relação ao mercado de biológicos no Brasil? Você como investidor, nós já tivemos aqui a visão da indústria, nós já trouxemos a visão aqui de pesquisadores, do varejo, de produtores, e ainda não tivemos o investidor. E agora eu gostaria muito de ouvir essa visão do investidor com relação a este mercado. Sei que vai ser otimista. Marcelão, é legal. Nós somos, e vale reforçar, na SP Ventures, o investidor mais ativo da história da indústria biológica brasileira. Né? A gente fez o primeiro investimento na Bug, depois a gente teve a honra de investir na Promip, somos investidores da Gênica, investimos na Argentina numa empresa de extremófilo chamada Puna Bio, investimos aqui no Brasil numa empresa chamada Decoy, lá de Ribeirão Preto, que atua com controle biológico para da cadeia animal. Né? Carrapatos, e agora entrando na cadeia de frangos também. Então, a gente tem participado muito da cadeia. A gente tem visto a enorme evolução, onde esse negócio saiu de um business de nicho da cadeia sucroenergética para virar um produto cada vez mais mainstream na cadeia de grãos, e a gente acha que ainda tem um espaço para crescer gigante na cadeia de HF, entre outras, né, especialidades. Bem, em primeiro lugar, eu vou desafiar o teu número, tá? Você falou que o mercado de químicos é um mercado de 15 bi de dólar, tá? Eu acho que a gente teve um acréscimo do mercado de biológicos potencial
que ficou muito mais nítido quando a gente teve a ameaça de abastecimento de fertilizantes aqui no Brasil com o conflito da Ucrânia e da Rússia. Tá? Então, eu tive numa mesa de debate do G20, alguns meses atrás, com um pesquisador da cadeia de fertilizantes famoso, vinculado à FAO, e o mercado de fertilizantes global, segundo ele, é 300 bi de dólar. Global. E eu perguntei para ele qual porcentagem desse mercado ele achava que bioinsumos vão tomar na próxima década. Ele acha que pelo menos 20%. Tá? Então, seria um mercado pelo menos de 60 bi de dólar global só para fertilizantes. Tá? Mas aqui é o piso. Né? Eu acho que aqui, a gente vai falando de fixação de nitrogênio, entre outras cadeias, eu acho que a gente consegue chegar a 30%, 40%, talvez até mais. Tá? Então, quando a gente bota isso aqui no Brasil, a gente já conseguiria ampliar o nosso tamanho de mercado em 2, 3 vezes. Né? Eu acho que fica bem mais interessante, maior ainda. Tá? Então, eu acho que o mercado é muito grande. Eu acho que ele está no começo. A gente teve as empresas de primeira geração, a gente teve as empresas de segunda geração, né? Primeira sendo organismos individuais, a segunda com formulações um pouco mais complexas. A Promip é revolucionária nesse espaço, criando um processo produtivo próprio para diversos macrobiológicos e talvez a empresa mais eficiente em termos de custo e qualidade na produção de vírus, né, do mundo que a gente já olhou. Então, a gente acha que tem muito espaço para crescer, em diversos aspectos. Tá? Eu acho que tem adoção para acontecer nos mercados existentes. Eu acho que tem novos mercados que ainda vão adotar. Eu acho que o Brasil vai se tornar... Já está se tornando, né? Sim. Eu vejo as nossas investidas, já tem uma porcentagem de faturamento enorme no Paraguai. Eu vejo diversas já começando a comercialização na Bolívia, em Santa Cruz. Eu vejo a Argentina começando o apetite pelo setor também. O resto da América Latina, né, principalmente os países tropicais, que têm um apetite e que têm biodiversidades similares à nossa, não tenho dúvida também que vão adotar. E eu acho que o Brasil tem um potencial para dominar o mercado de defensivos e de nutrição na área de biológicos para toda a América Latina e se tornar o principal fornecedor da África e se tornar o principal fornecedor do Sudeste Asiático e de outras regiões tropicais. Tá? Então, eu acho que o mercado dá para ficar muito grande. Eu sei que várias companhias brasileiras já estão registrando produtos no exterior e começando, né, acesso a mercados lá fora. É uma demonstração clara que o nosso agro é competitivo na cadeia como um todo. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. O segundo, que eu acho que é super interessante, é que a gente vê um ambiente de liquidez. Tá? Então, a gente vê cada vez mais investidor entrando. Eu comentei que nós fomos o primeiro, mas a gente tem visto um hall enorme de investidores nos últimos anos entrando nesse setor. Sim. Desde fundos de private equity, né? Bolsa de valores. Né? Vou citar aqui a Vitia, que foi uma empresa que listou e que está com uma liquidez agressiva, baseado na Bovespa aqui. A gente começa a ver as grandes empresas de crop protection, né, de defensivo químico, muitas começando a comprar. Eu acho que os próximos anos, para quem não migrar de defensivo químico para biológico, vão ser anos muito ruins. Né? A gente tem acompanhado de perto a deterioração das margens dessas companhias e o acréscimo de capacidade instalada na área de químicos das empresas chinesas, né, muito elevado. Sim. Eu acho que a empresa de defensivo químico e biotecnologia em semente que não começar a fazer aquisição, e eu digo fazer aquisição porque elas são péssimas em começar as coisas do zero, né? Então elas têm que comprar companhias que já existem e criar plataformas locais de biológico. No biológico você tem que fazer P&D local, você tem que bioprospectar local, tem que produzir localmente. Eu acho que elas vão sumir. Né? E é aquele negócio, né? Algumas já começaram, e aí depois que umas começam, as outras começam a ter que fazer. Então, eu acho que tem uma oportunidade de vender esses ativos que estão sendo investidos agora por valores muito altos para grandes empresas de químicos estrangeiras, para grandes empresas de fertilizantes, né, estrangeiras, né? Tem as 5 ou 6 maiores que já estão comprando ativos de biológico, então tem uma outra rol de compradores. As grandes multinacionais de trading, asiáticas, americanas e europeias também, né, que trabalham com insumos, a maioria com uma ferramenta para poder originar grão, originar produto, também são compradoras. Né? Bem, se você pega só essas 3 categorias de comprador, defensivo, químico e biotecnologia, fertilizante e trading, você já tem muito mais comprador do que você tem ativo comprável aqui no Brasil. Sim. Então você ainda tem muita matéria-prima empreendedora, empresa local para criar, bioprospectar, escalar a produção, e são todas coisas que essas empresas compradoras precisam comprar o capability. Eles não sabem vender esse produto, eles não sabem fazer bioprospecção
confecção, eles não sabem escalar a produção, eles não sabem aprovar no regulatório e eles não sabem como isso interage com as tecnologias tradicionais da Revolução Verde e essa evolução. Então, eu acho que é aí que está uma parte da oportunidade. Quando a gente fala da tecnologia diretamente, a gente vê ainda uma evolução enorme da segunda para a terceira para a quarta geração. A gente está vendo as empresas começarem a pesquisar e lançar metabólitos, peptídeos, enzimas. A gente vê o uso de biotecnologias e ferramentas mais novas como RNAi. Então tem várias tecnologias que a gente acha que ainda vão ser incorporadas e fazer e produzir futuros. O que eu garanto é o futuro da agricultura ele é muito mais complexo do que foram os últimos 40 anos, quando a gente teve o salto de produtividade baseado em fertilizantes químicos, em GMO, né, em transgenia, e na aplicação de defensivos químicos, principalmente no RR, né, no glifosato casado com a biotecnologia, que viabilizou um grande salto. Mas quando a gente fala de uma agricultura regenerativa de altíssima produtividade, a gente tem que pensar no equilíbrio, a gente tem que pensar no uso de biológico muito mais acentuado, isso significa reduzir o químico. Os insumos biológicos tendem a ser específicos, então você tem que usar muito mais, tem que usar de uma forma diferente, tem que empregar diversas práticas e com isso a gente vê uma agricultura que vai transformar a sua complexidade, mas que vai criar um sistema muito mais equilibrado e que no longo prazo vai ser muito mais sustentável, porque a gente vê o produtor gastando menos com insumo uma vez que ele engate esse modelo de equilíbrio e produtividade. Tudo isso eu acho que faz parte da oportunidade, do interesse que a gente vê. E uma indústria e uma cadeia que vai nascer e que vai crescer, já nasceu, né? Mas que está crescendo, escalando aqui. Então, estamos vendo empresas de micro e nano encapsulamento de biológicos, estamos vendo empresas que desenvolvem tecnologias de liberação de agentes no campo, estamos vendo empresas que fazem testes de solo com sequenciamento genômico para poder fazer via algoritmo de software recomendações de aplicações de biológico casados e customizados para solos e regiões e genéticas específicas do cultivo. Então tem um monte de coisa que brilha o nosso olho. Né? Sim. E é interessante, né, que é toda essa transformação, né, que sai de um ponto, vai até outro, ela acontece em cadeia. Então, o mesmo o engenheiro agrônomo que hoje senta, ou estudante de agronomia, que senta na sala de aula hoje, já não é o mesmo estudante de 10 anos atrás. Então, as mudanças aqui mesmo, nesses bate-papos nossos no MIP Talks, puxa vida, sentamos aqui e conversamos com diferentes produtores e o que é interessante perceber é que o agricultor, mesmo o pai, né, não só o filho que está assumindo a cadeira do pai hoje na sua propriedade, principalmente nas propriedades familiares, nós sentamos com algumas propriedades familiares aqui, a visão do pai já mudou, porque o filho está o influenciando e essa mudança está acontecendo rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Que a adoção, as novas tecnologias estão sendo adotadas também numa velocidade com entusiasmo muito grande pelo agricultor. A questão é o seguinte, né? Nós temos que tomar muito cuidado, o produtor tem que tomar muito cuidado com a qualidade dos produtos que ele recebe. Nós sabemos que tem uma avalanche de empresas hoje que estão entrando no mercado também, empresas de controle biológico, especialmente com os biofertilizantes, bioestimulantes, mas também para produtos de controle de pragas, né? E tem vários tipos e perfis de empresa. Então é importante também que o produtor sempre esteja atento a essa questão, a questão da qualidade, né? Alguns tentando fazer a produção dentro da propriedade, isso nem sempre dá certo, então são questões... Você pegou um ponto super interessante. E aqui cai a responsabilidade do Estado, né? A responsabilidade do regulador, né? O regulador ele tem que gerenciar um equilíbrio tênue, né? Ele, por um lado, tem que garantir a eficácia, a qualidade dos produtos. Por outro lado, ele não pode asfixiar a inovação e os novos entrantes, né? E a gente vê esse mesmo dilema em todas as áreas que o regulador atua. Serviço financeiro, mercado de capitais e produtos biológicos, né? E insumos. Eu acho que o regulador permitiu, nos últimos anos, a entrada de muitos players. Eu acho que agora que tem uma indústria muito competitiva, de altíssima qualidade, empresas muito eficientes, eu acho que agora está na hora de fiscalizar e aumentar a vigilância sobre a qualidade
para não gerar o descrédito sobre a cadeia. A gente tem que ter uma confiança cada vez maior na integridade dos insumos biológicos disponíveis, seja na revenda ou seja na internet. Tem que ser produtos realmente que, quando o produtor receber na fazenda e aplicar, vão dar efeito, né? E vão fazer o que a bula diz. Manter a credibilidade do controle biológico, isso é extremamente importante. Chico, indo já quase para o finalzinho do nosso bate-papo aqui, tem uma questão que sempre eu tento puxar aqui com os nossos convidados no MIP Talks, que é a questão da comunicação. Você é um excelente comunicador. E o produtor senta aqui e fala, olha, minha maior dificuldade é vender o meu produto para o varejo e para o consumidor. Em outras palavras, o esforço que eu tenho na adoção de tecnologias no campo, nem sempre ela é perceptível quando chega lá no alimento, na gôndola dos supermercados, enfim, quando nós estamos falando de FLV, frutas, legumes e verduras. O que você enxerga em termos de comunicação, de uma melhor comunicação do campo? Você que tem uma visão holística com relação a isso, não só do produtor, das novas tecnologias, como comunicar bem as novas tecnologias para que elas sejam percebidas por toda a sociedade e não fiquem nichadas, né? Presas dentro do campo, do agro. Como é que isso poderia ser? Qual seria a sua dica para expandirmos essa visão do campo, das novas tecnologias até o consumidor? Marcelão, eu vou até dar um comentário aqui mais amplo, tá? Eu estava ouvindo um podcast outro dia do professor Scott Galloway, né? O Professor G, né? Um dos melhores aí que eu conheço, um autor sobre tecnologia renomadíssimo, professor da NYU. E perguntaram para ele qual que é o skill que ele considera mais importante que o filho dele aprenda. Né? A gente tem um filho adolescente. E todo mundo estava pensando que ele ia falar, desenvolver, escrever código, script de AI e tal. E ele falou, não. Cada vez mais, o skill mais importante que meu filho tem que aprender, e eu vejo isso para o futuro também, é storytelling. Então, conseguir contar a narrativa. E eu acho que quando a gente olha para o nosso agro, a gente vê que a gente é extremamente empreendedor, extremamente tecnológico. O produtor brasileiro é um ambientalista por natureza, tem um código florestal extremamente rigoroso, adota biotecnologia, implementa modelos inovadores que são regenerativos, como integração lavoura, pecuária e floresta. Mas a gente não conta essa narrativa, a gente não adotou um storytelling eficaz que, bem, minimamente mantém mercados abertos para o nosso produto, mas que, na verdade, deveriam estar transmitindo mais valor para o nosso produto. A gente deveria estar capturando um valor agregado na ponta e a gente está sendo, na verdade, tratado como um produto que não deveria nem estar em algumas gôndolas lá fora. Sem então, dúvida. O storytelling é fundamental. O agronegócio brasileiro é um case study de um caso onde a gente fez muito e não contou a história. Então, no final do dia, não adianta nada fazer e não contar. Tem que contar. O mundo pertence aos vendedores, aos que fazem e aos que vendem. Não adianta nada fazer e não vender. Então, tem que comunicar, tem que contar. Hoje em dia, a gente passou por uma revolução nos meios de comunicação, foram fragmentados, descentralizados e democratizados. Qualquer um que tem uma rede social consegue se transformar num comunicador de altíssimo volume, não tem mais a barreira de entrada de ter que estar na televisão, no rádio, não. Adquirir usuários através de um conteúdo qualificado, constante, de alto nível, é viável para todos. E é uma ferramenta não só para ganhar dinheiro, mas para realmente conquistar a audiência e vencer causas. Tá? Então, storytelling, e principalmente como que isso é escalável nas atuais novas tecnologias, eu acho que é o skill mais importante que o produtor e a cadeia do agro precisam dominar. Perfeito, espetacular. É isso aí. Chico, cara, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, mas pedir para que você deixe aí uma mensagem final, o pessoal que está nos acompanhando aqui e que sonha em desenvolver uma startup, está começando uma startup, está saindo da universidade, produtores que querem aumentar os resultados do seu negócio, os consumidores que querem aí buscar um alimento seguro. Qual que é a sua mensagem final aí para o nosso... Pessoal,
Muitas vezes me perguntam se eu estou otimista ou não com o Brasil e com o nosso momento. E eu sempre falo que eu nunca estive tão otimista com o Brasil quanto eu estou agora. E eu vou falar por quê. Quando eu terminei a faculdade, mais de 20 anos atrás, e eu ia entrevistar a garotada nova, né, que estava saindo, me lembro os colegas e tal, tinha uma wishlist aspiracional para algumas áreas, né, de carreira. Entre elas, funcionário público, trabalhar em mercado financeiro, trabalhar em consultoria, em grandes empresas. E hoje eu vejo que o empreendedorismo e o empreendedorismo com propósito tecnológico se transformou no topo da lista. Então, um cara como você, Marcelo, que 20 anos atrás era um esquisitão, o que esse cara está fazendo, montando uma empresa, que tal. loucura. Que loucura. Criando ácaros. Criando ácaro, um maluco, né? Claramente não conseguiu emprego numa multinacional. Hoje, a garotada quer ser você e a garotada quer seguir o seu passo, porque o pessoal viu que o que você fez, o que você está construindo, deixa um legado, constrói um mundo melhor e ainda tem a oportunidade de criar uma riqueza, generational wealth, né, para futuras gerações suas, né, em todos os aspectos, financeira e legado. Então, resumindo, eu queria convidar todo mundo a adotar essa cultura empreendedora. O que vai mudar o nosso país, o que vai melhorar o nosso país é a qualidade do nosso capital humano aplicado ao empreendedorismo. O empreendedor nada mais é do que alguém que enxerga um problema, um desafio da sociedade e que decide resolver aquele problema criando lucro, né? Unindo pessoas, unindo recursos e é isso que vai continuar a mudar o país. E eu estou extremamente empolgado hoje com o país, porque eu vejo que nunca teve tanta escala e tanta qualidade empreendedora quanto a que a gente está olhando hoje no nosso pipeline de investimentos. Muito bom. Chico, muitíssimo obrigado. Parabéns a você também, cara, que é um baita empreendedor. E estamos juntos, né? Há mais de 10 anos construindo aí tijolinho por tijolinho. Cara, obrigado aí pela parceria desses mais de 10 anos. E vamos em frente. Obrigado você, tem sido uma honra e a gente tem um orgulho incrível do que a ProMIP está fazendo e principalmente hoje aqui no MIP Experience, no MIP Talks. Muito bom. Obrigado, Chico. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais esse episódio do podcast MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Acompanhe as nossas redes sociais, nas nossas plataformas de streaming, no Spotify, no YouTube. Encontramos vocês muito em breve. Um grande abraço a todos. Você acabou de acompanhar o MIP Talks, o podcast do programa MIP Experience, idealizado e realizado pela ProMIP. Agradecemos o apoio de Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Sumitomo e Crop Life. Siga o MIP Talks nas principais plataformas de áudio e YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.